Olá, meus amados irmãos, mais uma vez nós aqui compartilhando a palavra do Senhor em nossos devocionais, em nossas reflexões no livro de Atos. Nessa oportunidade nós faremos uma breve análise aqui no livro de Atos, no capítulo 18, dos versos 18 a 23, os quais dizem assim: Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali, e ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Mas despedindo-se disse: Se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região de Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Então, mais uma vez, irmãos, nós temos aqui a figura de Paulo, o apóstolo, caminhando por toda aquela região, falando acerca da obra de Cristo, pregando as boas novas, levando o evangelho a vários povos, né? E especialmente aqui neste momento, né? Especialmente nesta ocasião, algo nos chama a atenção. Nós vemos Paulo fazendo um voto, né? Cortando o seu cabelo, né, após ter raspado a sua cabeça, no verso 18 é dito, né? E Paulo, ele não se mantém durante muito tempo nos locais aqui entre o seu caminho para Jerusalém, por conta de que Jerusalém era o seu destino final, né? Então, por que isso acontece, né? Por que Paulo está agindo dessa forma aqui? O que Paulo está fazendo era aquela prática judaica, né, do voto de Nazireu, conhecido voto de Nazireu, que a pessoa tinha que raspar o seu cabelo ao fim de um período específico, né? E após isso, né, 30 dias após esse período, as pessoas tinham que ir até Jerusalém e oferecer um sacrifício, né, levando o seu cabelo, enfim. E Paulo toma esse voto, né, para sua vida e de fato ele o cumpre. O que os versos nos mostram aqui é que Paulo não se atém a nenhum dos pedidos, né, para que ficasse, né, embora ele tivesse vontade de permanecer junto aos povos, ele verdadeiramente cumpre este voto que faz e chega até Jerusalém. Isso nos leva a uma reflexão acerca do ato de fazer um voto perante Deus, né? Nós temos aí nas Escrituras algumas orientações acerca disso. Realmente nós temos algumas diretrizes importantes acerca do voto, acerca deste compromisso perante Deus. E vou citar algumas aqui, né, para enriquecermos essa nossa conversa. Nós temos lá no livro de Números, no capítulo 30, de 1 a 2, dito o seguinte: Falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu, fará. Então nós vemos Moisés falando acerca da importância de um voto, de um compromisso perante o Senhor, né? Acerca dessa necessidade, dessa imposição de não violação da sua palavra. Ou seja, aquilo que o homem promete, ele deve cumprir de fato, né? Então isso é ressaltado aqui nesse verso, né? E realmente a importância disso é que o homem está em sua relação para com o Senhor, para com Deus, né? Então é o Senhor dos Senhores, é o nosso Deus ali realmente neste outro polo, né, em que estamos fazendo esse tipo de voto, esse tipo de compromisso. E realmente Deus, ele é todo poderoso. Então devemos tomar cuidado com esse tipo de coisa, com esse tipo de voto, a fim de que não violemos a nossa própria palavra, não caminhemos na contramão daquilo que prometemos ao Senhor, né? Em Eclesiastes, há outro trecho interessante. Eclesiastes 5, de 4 a 5, diz assim: Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos.
cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Outro trecho interessantíssimo, né? Comparando aquele homem que não consegue cumprir o seu voto, ou que tarda em cumprir o seu voto, a um tolo. Alguém que de maneira inconsequente, alguém que realmente desprovido de sabedoria, age dessa maneira, né? Perante Deus. Então aqui realmente a orientação, né? Em Eclesiastes cumpre o voto que fazes. E vai além, né? Melhor não fazer este voto do que fazer um voto e cumprir, e não cumprir. Então é melhor que a gente deixe de lado essa questão de fazer um voto, nós como cristãos, como crentes, do que façamos isso de maneira leviana, não cumprindo, não nos empenhando no cumprimento daquilo que falamos. Mais uma vez lembrando, né, quem está do outro lado desta conversa, né, ou desta relação, é o próprio Deus. Né? E nós vemos alguns exemplos nas Escrituras, né, como lá em 1 Samuel, no capítulo 1, em que Ana, né, faz um voto com o Senhor, ela que tinha um problema de infertilidade, né, e dizendo que se o Senhor lhe desse o livramento acerca deste problema de saúde que ela tem, né, e lhe desse um filho, este filho seria oferecido integralmente ao Senhor, né? Ela diz: ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida. E realmente Deus abençoa Ana, abençoa esta mulher, e o que ela faz na sequência, todos já conhecemos a história de Samuel, né? Ela de fato entrega este menino ainda, né, na sua idade ali inicial, para que ele viva uma vida para o Senhor, né? Se tornaria um grande profeta na sequência. E o que nós vemos com tudo isso, né, com todo esse panorama aqui do que conversamos, é que, primeiro, o homem ele é falho. Por natureza, o homem é falho. Então, diversas vezes nós podemos cumprir algo, às vezes para nós mesmos, né? Nós decidimos, tomamos uma decisão, dizemos que queremos determinada coisa, e passado um tempo nós já mudamos de opinião, mudamos os nossos desejos, né? Já temos uma nova percepção das coisas. Então, essa fragilidade da vontade humana, né? Essa falta de comprometimento com aquilo que queremos de fato, nos faz pecarmos diante de Deus quando fazemos esse tipo de voto. Então, para finalizarmos aqui, vamos ver o conselho de Paulo, dado lá em Romanos 12, 1-2. Paulo diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Que o voto perfeito que nós podemos dar a Deus, né, ou o compromisso que podemos ter em relação ao Senhor da maneira mais plena possível, é oferecendo como voto nossa própria vida. É nos oferecendo com ações de graças, com louvor pelas dádivas oferecidas pelo Espírito Santo por conta da salvação que temos em Cristo Jesus. Então, fazer um voto perante Deus, né, é algo muito sério, é realmente algo que deve ser feito com muita sabedoria, com muita decisão, e o contrário disso é tolice, como vemos, né? O homem tolo realmente ele faz isso a todo momento, a todo instante, não tem compromisso com a própria palavra e peca contra Deus, né? Não somente desaponta a Deus, mas isso realmente é um pecado. E a forma mais plena de fazermos um voto a Deus é oferecendo a nós mesmos, nossa própria vida, né? E a partir desse momento, tudo que flui disso é realmente um relacionamento maduro, né, com o Senhor, e que mostra a obediência que temos e o nosso comprometimento com a vontade de nosso Senhor, né? Com respeito à sua própria pessoa. Então pensemos nisso, reflitamos nessas palavras, irmãos, e que o Senhor nos abençoe nas decisões que tomamos. Um grande abraço.